Pessoal, então vamos lá para a atividade de artes. Como a tia escreveu, hoje a arte será no livro, né? Porque nós vamos trabalhar um pouco do livro agora, tá? A tia vai explicar o que será feito. Nós vamos começar a trabalhar artes no tema 4. O tema 4, pessoal, fala sobre o futebol na arte. O futebol, ele é uma paixão dos brasileiros, né? Uma paixão nacional. Nós vamos trabalhar ele aqui na arte. Olha, observem aí, pessoal. Isso daqui não precisa responder, tá bom? Ó, não precisa responder no quadro. Nós só vamos conversar sobre isso aí. O que mais chamou sua atenção nessa imagem? Então, observem a imagem atentamente aí. O que mais chama sua atenção? O que está acontecendo na cena retratada na pintura? Então, aqui, o que vocês acham que está acontecendo? Eles estão comemorando um gol, né? Quais são as cores utilizadas nessa obra? São cores quentes ou frias? Aí chegou o que nós vamos trabalhar em artes. Agora, nesse momento, cores quentes, frias. Vocês lembram disso? No segundo ano, trabalhamos as cores? Então, vamos lá. Página 8. Você vai fazer a leitura desse textinho aí, tá bom? Esse texto aqui está relembrando sobre as cores primárias, secundárias, terciárias. Vamos lembrar aqui, quais são as cores primárias? Vermelho, azul e amarelo. Já as secundárias, verde, laranja e violeta. Como que essas cores secundárias elas são obtidas? Pela mistura de duas cores primárias, né? E as terciárias? Pessoal, já as cores terciárias são aquelas que são a mistura de uma cor primária e uma secundária. O marrom, o vermelho alaranjado, o verde azulado. Essas são exemplos de cores terciárias. Então, além delas serem classificadas em primárias, secundárias e terciárias, elas são classificadas em frias, quentes ou neutras. Por quê? Por que elas são chamadas assim? Elas são chamadas assim de acordo com a sensação que temos ao observá-las. Então, observando aqui na imagem, predomina aí o quê? Cores quentes ou cores frias? O que vocês acham? Ó, as cores quentes são aquelas que lembram o quê? Calor, fogo, né? São aquelas, que têm tons avermelhados, amarelados e amarronzados. E elas podem ser associadas ao movimento e à rapidez. Já as frias lembram água, gelo, são os tons de azul, verde, certo? E podem ser associadas à tranquilidade e um relaxamento. E a neutra? E as cores neutras? Branco e preto. E as diferentes tonalidades de cinza, elas são usadas para complementar outras cores, né? Porque elas possuem pouco reflexo. Então, o branco, o preto e o cinza são consideradas cores neutras, certinho? Então, depois de fazer a leitura da página 8, você vai para a página 9. Página 9. Observe as obras Rei Pelé, de Aldemir Martins, e as bolas de Tomoshige. Em qual das obras você nota a predominância de cor quente e de cor fria, pessoal? Então, fala para mim aí. Qual dessas obras aí? Qual que predomina cor quente e a qual que predomina cor fria? Observa aí para a tia Letícia. Então, você vai escrever aí embaixo, né? Qual tem predominância de cor quente e qual tem predominância de cor fria. Na página 10, cores terrosas. As cores, pessoal, elas podem ainda ser nomeadas de acordo com a lembrança que nos trazem. Os tons de marrom, por exemplo, são chamados de cores terrosas porque lembram a cor da terra. Observe novamente a obra As Bolas e note aí como os tons terrosos foram explorados. A cor marrom ela é formada pela mistura do verde e do vermelho.
Certo, pessoal? Então, trabalhamos cores primárias, secundárias, terciárias, cores quentes, frias e neutras e as cores terrosas, certo? Então, vamos realizar essa pequena atividade aí. Ó, leia as palavras a seguir e circule as que representam objetos ou elementos associados às cores frias. Água, bombeiro, fósforo, verão, neve, fogueira e capa de chuva. Então, lembrando que as cores frias são o quê? São as cores que nos demonstram o quê? Relaxamento, tranquilidade, paz. Então, você vai circular somente aí os objetos ou os elementos que representam essa cor, que está associada à cor fria, certo? Pense e escreva abaixo o nome de 3 objetos ou elementos associados às cores quentes e de 3 objetos ou elementos associados às cores frias. Então, você vai pensar aí. Vai escrever para mim 3 objetos ou elementos que estão associados à cor quente e 3 que estão associados às cores frias, certo? Depois que você fizer isso, pessoal, essa número 4 aí, eu quero que vocês façam no caderno de desenho, tá? Aí tá falando uma folha avulsa, mas a tia quer no caderno de desenho. Porque se tivesse em sala, a tia ia recolher e ia dar a notinha como trabalhinho, né? Só que como a tia não pode recolher agora, então vocês vão fazer no caderno de desenho que eu vou avaliar depois. O que vocês vão fazer? Você vai criar uma composição a partir do desenho desses objetos ou elementos. Pinte-os de acordo com a classificação das cores. Então, você não escolheu 3 de cores quentes e 3 de cores frias? Então, você vai criar um desenho para mim agora. Você vai criar uma composição desses elementos ou objetos que você desenhou, que você escreveu aqui. Você vai desenhá-los no caderno de desenho e pintar de acordo com a cor que ele está associado. Se o objeto for de cor quente, você vai pintar com as cores quentes. Se for de cor fria, você vai pintar com as cores frias. Certinho, pessoal? Lá no caderno de desenho, coloquem lá, tá? Por favor, coloquem o cabeçalho e escrevam atividade número 4 da página 10. Certo? Pessoal, qualquer dúvida, eu espero vocês. Beijinho, beijinho, tchau, tchau.